Vamos então para mais uma prova comentada. Dessa vez a gente vai comentar a prova da Prefeitura de Juiz de Fora, que aconteceu agora recentemente no mês de março, né? É uma prova com 30 questões específicas, então eu dividi em dois vídeos. A gente vai falar essa primeira parte, que vai da questão 21 até a questão 35. São 15 questões. E no vídeo 2, na parte 2 desse vídeo comentado, a gente vai falar sobre a questão 36 até a 60. Vamos lá então na primeira questão, a questão de número 21. É uma questão de neuro. Ele pergunta o seguinte, ó: assinale a alternativa que corresponde à desordem autoimune. Então essas informações aqui são importantes. É uma desordem autoimune caracterizada por uma alteração na transmissão neuromuscular devido à existência de anticorpos, por isso autoimune, né, circulantes antirreceptores pós-sinápticos de acetilcolina. Tá? Então muitas informações que, se a gente conhecer a patologia, dá para responder a questão corretamente. Então é um texto aqui rápido para a gente falar o que está falando aqui no enunciado. É um distúrbio autoimune crônico da membrana pós-sináptica na junção neuromuscular do músculo esquelético, né? Caracterizado por fraqueza muscular, que aumenta com exercício e fadiga e melhora com o repouso. Foram identificados anticorpos de dois novos autoantígenos, a proteína relacionada a receptor de lipoproteína de baixa densidade, localizados na junção neuromuscular. A eletrofisiologia clínica mostra resposta decrescente à estimulação nervosa repetitiva ao aumento do tremor no estudo da fibra única. Aproximadamente 15 a 20% dos pacientes podem apresentar uma crise miastênica, ou seja, exacerbação necessitando de ventilação mecânica. Essa questão, a resposta correta então é a miastenia gravis. Tá? É uma doença de desordem autoimune que altera a transmissão neuromuscular devido à ação de anticorpos que atuam nos receptores da acetilcolina. Questão de número 22, ele vai perguntar sobre uma técnica de desobstrução de vias aéreas. Então assinale a alternativa que corresponde a uma técnica de desobstrução de vias aéreas. Então ele fala da AF, aceleração do fluxo respiratório, o BIPAP, a ventilação seletiva, o CPAP e a espirometria de incentivo. Bom, isso é uma questão clássica também na área da fisioterapia respiratória, que é perguntar sobre que técnica é uma técnica de desobstrução de vias aéreas e que técnica é uma técnica de expansão de vias aéreas. Por isso eu fiz um quadro que vai enumerar as principais técnicas de desobstrução e as principais técnicas de expansão pulmonar. Então, de desobstrução é a drenagem linfática, a percussão torácica, a vibração torácica, né, a percussão torácica também conhecida mais pelo termo tapotagem, a técnica de expiração forçada, a drenagem autógena, o ciclo ativo da respiração, a expiração lenta com a glote aberta infralateral, o ELT-GO, chamado de ELT-GO. O flutter ou shaker também é uma técnica de desobstrução de vias aéreas, mas é um mecanismo, né? É um instrumento que é utilizado para isso. O bag squeezing ou o empilhamento, a aceleração do fluxo expiratório e a manobra ZIP. Todas essas três aqui podem ser feitas inclusive com o paciente em ventilação mecânica. Eu vou fazer uma aula sobre essas técnicas e detalhar cada uma com características importantes de cada uma, porque também pode cair dessa maneira, não só assim, mais fácil, né, indicando qual técnica que é desobstrutiva e qual técnica que é de reexpansão pulmonar, mas também perguntando, por exemplo,
descrevendo uma determinada técnica e perguntando, descrevendo a drenagem autógena e perguntando, por exemplo, qual técnica que é, não só para que serve, dizendo que é uma técnica desobstrutiva, descreve a técnica e pergunta qual é. E aí coloca lá, letra A, vibração torácica, letra B, técnica de expiração forçada, letra C, drenagem autógena e assim sucessivamente. Tá? As técnicas de expansão ou reexpansão pulmonar é o suspiro, a inspiração fracionada, a expiração abreviada, a inspiração máxima sustentada, a compressão e descompressão, a respiração de volume residual, a respiração diafragmática e os incentivadores respiratórios, né, o Respiron, Voldine e o fluxo dirigido. Então todas essas técnicas são técnicas de expansão ou reexpansão pulmonar. Então a questão 22, a resposta correta ela é a letra A. AF, né? Aceleração do fluxo respiratório, que é uma técnica de desobstrução de vias aéreas. A espirometria de incentivo é uma técnica de reexpansão. BiPAP, CPAPs e ventilação seletiva está relacionado à ventilação mecânica e mais relacionado à melhora da ventilação, aumento do volume corrente, né, e da expansão, da reexpansão pulmonar. A questão de número 23 pergunta: as doenças pulmonares restritivas elas são caracterizadas por pulmões que são impedidos de se expandirem completamente, né? São exemplos de doenças pulmonares restritivas, exceto letra A, fibrose pulmonar, letra B, atelectasia, letra C, derrame pleural, letra D, asma brônquica e letra E, pneumotórax. Então a gente tem aí, ó, doenças que a gente chama de doenças restritivas e doenças obstrutivas. Ele está dizendo aí que todas essas doenças, exceto uma, é restritiva. Qual a característica principal de uma doença restritiva? É a baixa complacência pulmonar. Então as doenças do tipo restritiva se caracterizam por baixa complacência pulmonar. Os problemas dessas patologias, desse grupo de patologias, está associado à baixa complacência pulmonar, né? Algumas informações importantes: diminuição da produção de surfactante alveolar leva à baixa complacência pulmonar. Qualquer situação que aumente o trabalho elástico do sistema respiratório leva a uma baixa complacência pulmonar, caracterizando uma doença restritiva, né? A complacência é a dificuldade, né? É uma característica física de expansão e reexpansão do pulmão, né? Tudo que dificulta, que aumenta esse trabalho de reexpansão, trabalho elástico do sistema de reexpansão dos pulmões, aumentando esse trabalho elástico, caracteriza uma baixa complacência. A obesidade, né, impede também o trabalho do diafragma, impedindo o trabalho do diafragma, gera uma baixa complacência pulmonar, então caracteriza as doenças restritivas. Por outro lado, você tem as doenças chamadas de obstrutivas, que têm como principal característica o aumento da resistência das vias aéreas, ou seja, elas apresentam um raio menor. Esse aumento da resistência das vias aéreas pode ser decorrente de obstrução das vias aéreas ou diminuição do calibre por onde passa o ar, né, dos brônquios e bronquíolos, né? Então as doenças que são predominantemente que aumentam a resistência das vias aéreas estão no grupo das doenças obstrutivas, tá? Então, a única doença dessas 5 patologias que tem aqui na questão 23, a única que não é restritiva e é uma doença obstrutiva é a letra D, asma brônquica. Tá certo? Com relação a esse assunto também, ele é um assunto extremamente importante, é um assunto recorrente em cair prova. E outro assunto recorrente relacionado a essas características de complacência, de resistência de vias aéreas é a espirometria, né, a avaliação dos volumes pulmonares.
é uma questão também recorrente, que a gente vai fazer um vídeo específico também sobre espirometria, sobre a avaliação de volumes pulmonares. Questão de número 24. Questão de número 24, ela fala de goniometria. Então, as medidas goniométricas são utilizadas pelo fisioterapeuta para quantificar a limitação dos ângulos articulares. Assinale a alternativa que corresponde à posição ideal do paciente e ao posicionamento do eixo do goniômetro na mensuração do movimento de rotação medial do ombro. Então, ele está perguntando o seguinte: como, se eu quiser avaliar a rotação medial de ombro, como eu devo posicionar o meu paciente e como eu devo posicionar o meu goniômetro, certo? É isso que ele está perguntando. Também, se cai questões relacionadas à goniometria, cai dessa maneira. E cai também uma outra característica importante desse tipo de questão, avaliando a goniometria, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então tá aí a figura do posicionamento correto quando você quer avaliar tanto a rotação medial do ombro ou rotação interna, quando você quer avaliar, a rotação interna, ou quando você quer avaliar, no nosso caso, a rotação externa. Tá? Ou rotação medial, rotação interna, rotação externa, rotação lateral, rotação interna, rotação medial, eu falei ao contrário, Então ele está querendo avaliar a rotação medial do ombro ou rotação interna. Então como que é o posicionamento do paciente? Primeiro, deitada, tá? Então, letra A, paciente sentado, corta. Letra B, paciente sentado, corta. Letra C, paciente em pé, corta. Letra D, paciente deitado, certo. Letra C, paciente em decúbito ventral, deitado, mas em decúbito ventral. Então, o paciente, para avaliar a goniometria de rotação medial do ombro ou rotação lateral do ombro, é um paciente deitado em decúbito dorsal. Então, essa aqui também corta. Então, só de você saber como o paciente deve se posicionar para você avaliar a goniometria, você já matava a questão. Resposta correta, letra D. Mas vamos lá, ó. Vamos lá. Ele pergunta também o posicionamento do eixo do goniômetro. Ombro em abdução de 90 graus, com o cotovelo fletido a 90 graus, ó. Tudo aqui, ó. Cotovelo fletido a 90 graus, ombro abduzido a 90 graus. O antebraço em supinação, palma da mão voltada medialmente. Palma da mão voltada medialmente. Paralela ao plano sagital e o antebraço perpendicular à mesa. O eixo do goniômetro está no olecrano. Certinho. Então, letra correta da 24 é a letra D. Qual é outro tipo de questão que também pode aparecer relacionada à goniometria? Ele quer saber que posição fica o eixo móvel do goniômetro, que direção e que posição fica o eixo móvel e que direção e posição fica o eixo fixo do goniômetro. Também pode aparecer dessa maneira. No caso da avaliação da rotação externa e da rotação interna, o eixo fixo do goniômetro fica perpendicular ao solo e o eixo móvel do goniômetro fica em direção ao terceiro dedo da mão. Está aqui até o ponto aqui. Então, ele tem que ficar direcionado ao terceiro dedo da mão. Também pode cair dessa maneira, tá? Em diversas articulações. Beleza? Então, na questão 24, o correto seria a letra D. Assinale a alternativa que corresponde ao músculo que se origina no retináculo flexor, tubérculo do osso trapézio e tubérculo do osso escafoide, que se insere na base da falange proximal do polegar,
lado radial e na expansão do músculo extensor. É o músculo abdutor curto do polegar. Essa questão eu considero uma questão complicada, porque lembra que no primeiro vídeo lá da prefeitura lá do estado de Pernambuco, em que eu expliquei sobre alguns estudos dirigidos, técnicas de estudo dirigido que você pode fazer, que você poderia fazer utilizando aquela prova como referência, quadros do tipo em que você colocava quadrinhos, né? Tipo, você colocava músculos, o músculo, a ação desse músculo e a inervação, que são coisas que normalmente caem, relacionadas ao músculo, que normalmente caem com mais frequência: ação e inervação. Esse tipo de questão pede origem e inserção de músculos, né? Então é muito complicado. É muito complicado. O que dá para pegar em alguma coisa, por exemplo, principalmente na questão da mão, é saber o posicionamento dos ossos da mão, tá? Mesmo assim, essa questão eu considero ela muito difícil, porque nem por esse caminho você conseguia chegar à conclusão, porque todas as questões falam do polegar, né? Pelo osso trapézio, osso escafoide, ainda fala polegar, aí complica mais ainda. Todas as questões falam de polegar, né? Então é mais complicado ainda, né? Você vê, por exemplo, o flexor curto do polegar, como que ele é parecido às origens e inserções desse músculo em comparando com o abdutor curto do polegar, tá? Então é uma questão difícil, e essas questões difíceis, infelizmente, elas fazem diferença na hora da prova. Vamos dar uma recordada então nos ossos da mão, que também é uma questão recorrente em concursos, né? Você tem o escafoide na primeira fileira. Na primeira fileira, o escafoide, o semilunar e o piramidal, tá? O escafoide se articula, o escafoide e o semilunar, com o rádio, e o piramidal com a una. Essa articulação do piramidal com a una, ela não é uma articulação verdadeira. Não há uma articulação, não há um contato direto do piramidal com o osso da una, tá? Há um tecido fibroso aqui, é um tipo de articulação diferente das demais articulações dos ossos da mão, entre eles e entre o metacarpo e o rádio e a una, tá? Também é importante essa característica aqui. Só que também a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que são os tipos de articulações, que também questões de anatomia são recorrentes. A gente vai ter uma aula, prometo, uma aula somente sobre isso. Tipo de articulações, tá? Características principais e como caem essas questões, certo? A segunda fileira dos ossos da mão, é composta pelo trapézio, que se articula com o polegar, o trapezoide, captato, amato e o pisiforme, tá? Por isso que eu falei, ó, o escafoide, ele articula com o trapézio, que articula com o polegar. Por isso que eu falei na questão anterior, a informação do osso trapézio e do escafoide, se tivessem outros músculos que não tivessem a palavra polegar,
você já retirava esse item e ficava com alguns. Não, a questão é tão complexa que ele coloca todos os itens com o polegar. Por isso que ela fica ainda mais complicada, tá? Então o escafoide se articula com o osso trapézio, que se articula com o osso do polegar. Depois você tem o metacarpo, né? E as falanges, tá? Metacarpo e as falanges. Falange proximal, falange média e falanges distais, tá? Tem que saber, porque em questões de anatomia esse tipo de questão cai recorrentemente. Uma outra característica importante aqui do polegar, ó, que ele não tem a falange média. Ele tem o metacarpo, a falange proximal e a falange distal, tá? Uma outra característica também importante. Outra coisa também importante em relação a ossos é o osso além da mão, os ossos do pé, né? Você tem lá a tíbia e a fíbula, que se articula com o talos, formando a articulação talo-crural, que faz os movimentos de flexão e extensão do tornozelo, né, ou do pé, que é a dorsiflexão ou flexão plantar. E aí você tem o talos e o calcâneo se articulando na articulação subtalar, que faz os movimentos de inversão e eversão do pé. Subtalar, movimentos de inversão e eversão do pé. Talocrural, movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Depois, na próxima fileira, articulando com o calcâneo, você tem o cuboide, e articulando com o talos, o navicular. O navicular ele é extremamente importante na avaliação do arco plantar. Então, se cai uma questão falando sobre arco plantar e sobre osso na avaliação, lembre-se do navicular, tá? Tem até uma linha que ajuda na medida se esse pé é um pé chato, um pé normal, um pé desabando, com arco desabando, ou um pé cavo, que é a linha que liga o maléolo medial à articulação do hálux, tá? Então, o navicular, a posição do navicular nesse caso aí também é importante. Depois você tem os três cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme médio, cuneiforme lateral. Depois os metatarsos, não metacarpos, e as falanges, mesma ideia, proximal, média e distal. Lembrando que o hálux só tem, assim como o polegar, a falange proximal e a falange distal. Tranquilo? Então, ossos da mão e ossos do pé. Questão de número 26. Questão de número 26. Essa questão aí tem umas pegadinhas aí idiotas, mas que infelizmente nesse tipo de prova que não mede conhecimento, né, mas principalmente uma questão desse tipo, você tem que ficar ligado o tempo todo para não cair numa armadilha desse tipo aí. Ele pergunta quais dessas assertivas abaixo, são 4, quais estariam corretas. Então você tem lá a primeira: as fibras musculares elas estão organizadas obliquamente ou paralelamente ao eixo longitudinal do músculo. Perfeito, certinho. As fibras oblíquas tendem a ser mais longas e por isso têm maior potencial de amplitude de movimento. Já as fibras paralelas tendem a ser mais curtas, porém são mais numerosas por área determinada, portanto, têm maior potencial de força. Errado.
tá ao contrário, justamente ao contrário. As fibras oblíquas, que elas são mais curtas e têm mais capacidade de gerar força. E as fibras mais longas são fibras paralelas e têm mais potencial de amplitude. Então, essa segunda parte aqui da assertiva 1 está errada. Então, a assertiva 1 é errada. Segunda, o tecido muscular apresenta como propriedade irritabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Perfeito. Perfeito. A irritabilidade é a capacidade de responder ao estímulo. Perfeito. A contratilidade é a capacidade do músculo de se contrair quando recebe uma estimulação. Perfeito. A extensibilidade é a capacidade do músculo de retornar ao comprimento normal de repouso, quando o estímulo é removido. E por fim, a elasticidade é a capacidade de aumentar o comprimento quando a força é aplicada. Errado. Errado por quê? Porque o conceito de extensibilidade que está aqui é o conceito de elasticidade. E o conceito de elasticidade é o conceito de extensibilidade. Então eles trocaram aqui. Vinha certinho até aí, mas aí errou no final. Tá? Então a assertiva de número 2 também está errada. Assertiva de número 3. O ponto no qual o músculo não consegue mais se encurtar é chamado de insuficiência ativa. Então ele não consegue se encurtar, contrair, insuficiência ativa. Ocorre no músculo agonista. Já o ponto em que o músculo não pode mais ser alongado, insuficiência passiva. Alongamento, insuficiência passiva. Contração, insuficiência ativa. Insuficiência passiva ocorre no antagonista. Certinho. Assertiva de número 4. Os músculos desempenham diferentes funções durante o movimento articular. O agonista é diretamente responsável pelo movimento e o antagonista é um músculo que realiza o movimento oposto ao do agonista. Certo. Se ele tivesse falado que o antagonista atrapalha, bloqueia o movimento, talvez você ficasse com um pezinho atrás. Porque, na verdade, ele também ajuda na suavidade, na qualidade do movimento. O antagonista também é importante nesse sentido. Tá? O estabilizador é um músculo ou grupo muscular que confere sustentação a uma parte do corpo, permitindo que o agonista trabalhe de modo mais eficiente, confere sustentação, estabilização. Estabilizador tem muito a ver também com contração isométrica, que é recorrente também a esse tipo de pergunta. Tá? O agonista trabalha de forma concêntrica e o antagonista trabalha de forma excêntrica. Tá? Concêntrica, quando as suas extremidades se aproximam enquanto ele está contraindo, e excêntrica, as suas extremidades se afastam enquanto ele está contraindo. Contração excêntrica. Tá? Então, a quarta também está correta. Então, as assertivas certas são a 3 e a 4. Portanto, a resposta certa da questão 26 é a letra C. Vamos para a próxima questão, a questão de número 27. É também uma questão de fisioterapia respiratória. O paciente com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, comparece ao consultório fisioterapêutico para tratamento. Pela espirometria, verificou-se diminuição do volume expiratório forçado. Olha, é uma característica de uma patologia obstrutiva. É aquilo que eu falei que eu vou falar sobre isso nos vídeos de espirometria e nos vídeos de avaliação de capacidade, das capacidades e volumes pulmonares. Tá? Diminuição do volume expiratório forçado no primeiro segundo, VF1, do fluxo expiratório forçado médio, FEF de 25% a 75%, e do pico de fluxo expiratório. Pela manovacuometria, que mede as pressões
inspiratórias, PI máxima é um outro instrumento de avaliação respiratória, e a PE máxima, que é a pressão expiratória máxima gerada por aquele sistema respiratório. PI máxima e PE máxima. Então, pela manovacometria, foi observado um valor de menos 70 centímetros de água na pressão expiratória máxima, PI máxima. Na ausculta pulmonar foram observados roncos difusos. Isso caracteriza a presença de quê? Presença de secreção. Então, na ausculta, detectou a presença de secreção. Ele pergunta qual incentivador respiratório deve ser utilizado neste paciente para higiene brônquica. Para higiene brônquica. Para higiene brônquica. Respiron é para higiene brônquica? Não, Respiron é um incentivador respiratório, né? Ele é para reexpansão pulmonar. Voldyne também não, ele é um incentivador idêntico ao Respiron, só que há volume. O Flutter é a resposta correta. Esse dispositivo que está aqui, ó, o Flutter, é a resposta correta. O PeakFlow não, é para treino para avaliação de fluxo expiratório. E Threshold para avaliação de força, para treino de força respiratória a partir da avaliação da manovacometria. Então essa questão ela vem com o enunciado grande, né, e complexo, mas no final ele faz uma pergunta que eu entendo ser uma pergunta relativamente simples de responder. Tá certo? Então a questão número 27, a resposta certa seria a letra C. Na questão 28, qual é o músculo responsável pelo movimento de rotação medial do braço na articulação do ombro? Redondo menor, subescapular, infraespinhal, coracobraquial e supraespinhal. Tá lá. Então eu tenho a vista anterior do ombro e a vista posterior do ombro. Tá? Eu tenho o supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Subescapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor formam o grupo do manguito rotador. Beleza? Manguito rotador. Também não pode esquecer isso, que vira e mexe quais os músculos que compõem o manguito rotador. Tá? Dessas opções que eu tenho aqui, o único que não se encaixa no manguito rotador é o coracobraquial, tá? Que nem faz rotação medial. Tá certo? Pela avaliação aqui, ó, olha só, dos músculos, primeiro, o supraespinhoso não faz rotação. Supraespinhal aqui, ó, não faz rotação. Ele faz a abdução do ombro. Tá? Do grupo o manguito rotador é o único que não faz rotação. Dois fazem rotação interna. Dois fazem rotação externa ou rotação lateral. E um somente faz a rotação medial ou a rotação, também chamada de rotação interna. Tá? Pela anatomia, uma outra coisa extremamente importante, não tem a ver com essa questão, mas tem a ver com técnicas de estudo. Você visualizar, não só ler, mas visualizar, como eu falei no vídeo anterior, você visualizar é mais uma informação, é mais uma técnica, mais uma informação que você tem para você guardar. Tá? Então, na vista anterior, o que você percebe, o único músculo que se insere anterior ao húmero é o subescapular. E essa inserção anterior ao húmero possibilita ele a fazer rotação medial e rotação interna. Então a resposta certa é a letra B. Os dois outros músculos, que são o infraespinhoso e o redondo menor, eles têm, ó, inserção posterior. Por isso eles fazem rotação externa ou rotação lateral.
tá? Então, na hora que você estiver estudando, você se preocupar, quando estiver estudando anatomia do sistema músculo-esquelético, se preocupar em visualizar também, é mais uma coisa. Visualizar, não só em figuras, mas também ir ao YouTube e utilizar dos vídeos do YouTube como uma forma também de gravar o que você precisa gravar, tá? Utilizar essa técnica também é extremamente importante. É contraindicado o uso da laser terapia. É o que eu falei em relação no vídeo anterior a respeito de recursos físicos. Ultrassom, laser, TENS. Você precisa fazer um quadrinho, onde você vai colocar lá o recurso que você vai utilizar, as indicações desse recurso, para que serve, e as contraindicações. Então o vídeo da semana passada e esse vídeo já tem algumas deveres de casa, estudo dirigido, para você fazer durante a semana. A ideia é a gente colocar um vídeo por semana, até de 1 a 2 vídeos por semana, no mínimo um vídeo por semana. Então, enquanto novos vídeos não aparecem, você tem aí uma série de deveres de casa, de estudo dirigido para serem realizados, tá? Então, laser terapia, se você tem esse quadro na mente bem fixado, você responde corretamente a questão. É contraindicado o uso do laser em área com hemorragia. Pronto. Beleza? Não é contraindicado em ferida sem infecção, não é contraindicado na tendinite, não é contraindicado na úlcera de pressão e não é contraindicado na dor crônica. O único local, única contraindicação, nesse caso aí dessa questão 29, é áreas com hemorragia. A realização de testes especiais para as articulações é muito importante, pois auxilia no diagnóstico, esclarece sinais e sintomas, diferencia estruturas e estabelece um diagnóstico diferencial. Dentre os testes a seguir, assinale aquele que é utilizado para auxiliar no diagnóstico de lesões meniscais. Isso também é clássico, isso cai direto, testes especiais, cai direto. É o livro do Hoppenfield, tá? E essas questões caem. Na ortopedia cai. Toda prova tem uma questão de teste. E para você confundir, não demora muito não, tá? Que teste que o sujeito está descrevendo aqui? É o teste da letra C, McMurray. Sei nem pronunciar. Conheço o teste, mas a pronúncia em inglês fraquíssima. É justamente o que ele está descrevendo aqui, é o teste. Quando nessa posição eu faço a rotação externa, isso é importante para não confundir. Também às vezes pode cair dessa maneira. E aí caracterizar uma questão mais difícil. Quando eu faço a rotação externa da perna, que é limitado, é somente passiva, associado à extensão do joelho, que é o teste completo, eu estou testando a integridade do menisco medial, tá? Não confundir. Menisco medial. Você pode pensar que é o menisco lateral, não, é o menisco medial. Quando eu faço a rotação interna nessa direção, associada à extensão do joelho, eu estou testando o menisco lateral. Certo? Por essa figura aqui a gente observa isso, ó, com mais facilidade do que essa. Ó. Ele está fazendo rotação externa e está fazendo a palpação e o sintoma está sendo direcionado para o menisco medial. Tá certo? Então,
A resposta correta é a letra C. Testes ortopédicos caem direto, tá? Mais uma vez, nós vamos fazer uma aula específica sobre testes, com várias questões, mostrando que realmente é um tipo de questão recorrente em prova. Questão de número 31, uma questão de anatomia sobre articulação temporomandibular. Assinale a alternativa que corresponde à ação do músculo pterygoideu medial. Questão de número 31. O que esse músculo ele faz? Ó? Esse músculo aqui, ó, o que ele faz? A própria direção das fibras já facilitam a nossa vida. Ele promove o fechamento da mandíbula. Essa figura aqui não veio na prova, tá? Só para essa figura eu coloquei aqui para facilitar a visualização. Lembra? Ver também é importante. Pterygoideu medial e pterygoideu lateral. Os músculos da articulação temporomandibular são temporal, masseter, pterygoideu medial e lateral. Esses três músculos eles promovem o fechamento da mandíbula. E o lateral, a abertura da mandíbula. Tá aqui, ó. Quando ele contrai, ele promove a abertura da mandíbula. Então, do ponto de vista evolutivo, é melhor que eu tenha uma força maior para fechar ou para abrir a mandíbula? Para fechar a mandíbula, né? Para fazer a mastigação, né? Força para triturar os alimentos, a mastigação. Por isso eu tenho três músculos para o fechamento da mandíbula, para o ato de mastigar, enquanto eu tenho um músculo só para a abertura da mandíbula. Tá, os movimentos eles são mais complexos, esses músculos participam de movimentos mais complexos. Vale dar uma estudada para você entender melhor. Mas o que essa questão número 31 está pedindo é só isso. Tá? Resposta certa, letra D. Questão de número 32. A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da fisioterapia, sendo definida como uso externo da água com propósitos terapêuticos. Sobre hidroterapia, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta na questão de número 32 é a letra C. Ó. Fala do método Halawick. Tá? Que dentre os métodos utilizados na hidroterapia, o método Halawick, na qual o paciente posicionado em decúbito dorsal é mantido através de flutuadores no pescoço, pelve e tornozelos. Pela definição do conceito de Halawick, pela Associação Internacional de Halawick, Halawick é uma abordagem para ensinar todas as pessoas, em particular as com deficiência, atividades aquáticas, movimentação independente na água e a nadar. Isso aqui remete a algo passivo, coisa que o Watson faz, não o método Halawick. Então, por isso, o item C é que estaria errado. Questões de hidroterapia nas provas de concurso caem dessa maneira que está aí. É dessa maneira que caem. Tá? Temperatura da água, falar sobre temperatura da água, falar sobre contraindicações da hidroterapia e falar dos diversos métodos e técnicas empregados na fisioterapia. Tá? Método Halawick, Watson, BED-RAGAS. Então entender pelo menos o conceito de cada método desse, e para que serve cada método desse, as indicações e contraindicações da hidroterapia e o efeito da temperatura durante o tratamento, você mata todas as questões relacionadas à hidroterapia. Então, tem mais um dever de casa para estudar durante essa semana aí, que é a questão da hidroterapia. Questão de número 33, assinale a alternativa que não corresponde a um achado radiológico do enfisema pulmonar. E aí eu recorri lá no Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que fala que do enfisema pulmonar, os critérios seguros, quando há aprisionamento de ar, os critérios mais seguros são
diafragma rebaixado ou retificado. Então tá lá, ó. Então corresponde. Letra A, certa. Aumento do espaço claro retroexternal, persistência do aumento do espaço claro retroexternal na expiração. Letra D, correto. Coração alongado e verticalizado com diâmetro transverso na sua maior extensão. Não fala ali. A presença de bolhas é inferida pela identificação de maior radiotransparência avascular, podendo ou não ser delimitada. Então, letra B, correta. E letra C, ela é correta, apesar de não estar ali. Por quê? Porque enfisema pulmonar sempre remete ao aprisionamento do ar. Um pulmão enfisematoso é um pulmão hiperinsuflado. É um pulmão hiperinsuflado. Tá? É um pulmão cheio de ar. Então aqui eu tenho uma radiografia de tórax em que o lobo inferior esquerdo ele está hipotransparente. O que é esse hipotransparente? Tem ar aqui dentro? Não, não tem ar aqui dentro. Né? É um achado radiológico característico de uma atelectasia, por exemplo. Então essa porção aqui, ó, esse lobo inferior esquerdo do pulmão está hipotransparente. Então a hipotransparência, hipo de menos transparência, tem a ver com menos ar, né? E aí hipertransparência com ar. Então enfisema não tem a ver com hipotransparência, e sim hipertransparência. Então o achado radiológico do paciente enfisematoso é a hipertransparência pulmonar. Então questão 24, a resposta certa é a letra E. Tá certo? Questão de número 34. O nervo fibular comum é o nervo mais comumente lesado e geralmente ocorre como resultado de lesão perto do colo da fíbula. Quem sofrer essa lesão terá uma marcha, questãozinha não muito difícil, mas eu entendo muito bem elaborada, porque eu falo de lesão de nervo e falo de tipos de marcha. Bem legal. E aí, mais um quadro para não perder o hábito. Da inervação da perna. Eu tenho o fibular comum, que é o que ele cita aqui, e o nervo tibial. Sendo que o fibular comum, ele é dividido em fibular profundo e fibular superficial. O fibular profundo inerva tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. E o fibular superficial, que fica mais lateral ao fibular profundo, inerva o fibular curto e o fibular longo. O nervo tibial, por sua vez, inerva gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, sóleo, poplíteo, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e tibial posterior. Então, o que eu percebo olhando esse quadro em relação à inervação da perna? Olha só, interessante. O nervo fibular profundo, ele é anterior e ele inerva todos os músculos da região anterior da perna. Então, o fibular profundo inerva os músculos da região anterior da perna. Tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. O fibular superficial, ele é mais lateral. Então, na região lateral, ele inerva o fibular curto e o fibular longo. E o nervo tibial, ele é posterior. Então, ele inerva todos os músculos da cadeia posterior da perna. Gastrocnêmio medial, lateral, sóleo, poplíteo,
flexor longo dos dedos e do hálux, e fibular e tibial posterior. E aí tem uma pegadinha aqui, ó, interessante, que a gente, no afã, cai. Quando a gente diz assim, nervo tibial, é mais do que lógico que ele inervasse o tibial anterior. E não o fibular inervar o tibial anterior. Então cuidado com esse tipo de pegadinha. Então o nervo tibial, ele só inerva o tibial posterior, ele não inerva o tibial anterior. Tá? Mesma coisa vale para o nervo fibular. O nervo fibular, a gente pensa logo em músculo fibular. Cuidado que o nervo fibular profundo inerva o tibial anterior. E ele, dos fibulares, ele só inerva o fibular terceiro. Ele não inerva nem o curto e nem o longo. Quem inerva o curto e longo é o superficial, que está mais na região lateral da perna. Então, quando eu tenho uma lesão do nervo fibular comum, eu vou atingir a anterior e a lateral. A porção anterior da perna, os músculos da porção anterior da perna e do lateral. Músculos que fazem que movimento, basicamente? Dorsiflexão. Não é? Dorsiflexão. Então, daquele tipo de marcha em que é o característico da ausência de dorsiflexão, ou mais conhecido como pé caído, é essa marcha aqui, ó, em que eu elevo mais a perna, né, faço mais uma flexão de quadril para evitar arrastar o pé, tá? Devido a uma lesão, do nervo fibular comum. Essa marcha é a marcha do tipo escarvante, letra B. Tá certo? Marcha festinante, a marcha do Parkinson. Atáxica da ataxia. Anserina, eu não sei. E Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio. A gente vai também falar um vídeo específico sobre marcha, que também é um assunto recorrente em prova. Tá? Marcha também, tipo de marcha, também é um assunto recorrente em prova. E para terminar, a questão de número 35, fácil. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurodegenerativa de origem desconhecida. Qual o seu principal sintoma? Fraqueza muscular. Dentre esses sintomas que estão aqui, o principal sintoma da esclerose lateral amiotrófica é a fraqueza muscular. Com isso a gente termina a primeira parte da prova comentada da Prefeitura de Juiz de Fora, que foi feita agora em março de 2017. Já eu posto a prova comentada, a segunda parte dessa prova comentada. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal aí, visita o nosso blog lá, blog fisioevidências.blogspot.com.br. Ajuda aí nesse projeto, que a intenção minha é ajudar vocês a se preparar melhor para os concursos que, se o Temer deixar, poderão vir por aí. Tá certo? Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo.